Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar com o escultor José Rezende. Antes de iniciarmos a conversa com José Rezende, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Rezende, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Muito obrigado pelo convite e vamos conversar sobre arte, que é sempre uma coisa muito boa. Como tudo começou? Olha, eu acho que primeiro foi a paixão, quer dizer, pelo interesse, pelo apreciar arte, coisa que me foi dada de maneira muito feliz desde que quando era criança. Sempre na casa dos meus pais convivi com o trabalho de arte. E, ao mesmo tempo, como menino, também louco por ouvir conversa de adulto, e tive a chance de conviver com vários artistas que eram amigos dos meus pais, pintores, poetas, enfim. Era comum a gente ter essa presença em casa. E eu acho que, embora esse despertar já tivesse ocorrido, eu nunca tinha imaginado que pudesse me aproximar ou ser capaz de fazer arte. Eu acho que quando me decidi profissionalmente, as opções que eu tinha eram as tradicionais, ser médico, advogado, nem mesmo engenheiro acho que havia. E acontece que, por essa indecisão, vinha fazer um exame que chamava-se teste vocacional. E aí apareceu, do nada, a arquitetura, que era uma coisa que eu jamais haveria pensado, dadas minhas inabilidades em relação a desenhar ou qualquer coisa que tivesse a ver com a produção plástica. E aí acontece que eu gostei do desafio e acho que talvez a primeira vez que eu desenhei foi no esforço que foi grande, com grande dificuldade, fazer a prestar o exame de vestibular de arquitetura, onde era necessário desenho. E acho que é disso que, enfim, de alguma forma, me levou, principalmente na faculdade de arquitetura, ao contato com o pensamento de projeto, ou seja, a possibilidade de você não depender tanto das suas habilidades manuais, para que você pudesse pensar e produzir arte. No caso, antes não. Começou só como projeto e direcionado para a arquitetura. Mas a arte é um outro capítulo, que surge logo em seguida. E, Rezende, qual foi a importância de Wesley do Quely? Olha, exatamente esse é o outro capítulo. No início da faculdade, que eu conheci lá o Carlos Fajardo, o Maravelli, o Frederico Nasser, o Ayrton Manetti Neto, éramos todos vinculados à Faculdade de Arquitetura e percebemos que a faculdade não nos capacitava em desenho a ponto de que aquilo fosse um instrumento, uma ferramenta eficiente. E aí fomos pedir ao Wesley, que topou, levando talvez um susto daqueles 3 garotos pedirem aula para ele, nunca tinha feito isso, mas aceitou. E tínhamos uma aula 2 por semana, uma era de desenho e outra de artes gráficas até. E acontece que eu posso afirmar que quem me inoculou a arte foi o Wesley, porque aí sim eu de fato tive a confiança e que haveria, enfim, condições de eu ter o prazer de vir a me manifestar como artista. E então eu devo isso a ele. Seguramente foi a abertura para mim nesse caminho. Tem um outro aspecto que foi muito estimulante naquele momento, que é a posição combativa do Wesley, ou seja, que não era apenas a capacitação para fazer, mas também para exercer uma ação e dotar a esse fazer um significado que no momento as plásticas disputava muita distância do campo cultural, onde a literatura, por exemplo, enfim, tinha condições de proeminência e que no debate cultural a artes plásticas sempre ficava meio à margem. E o Wesley foi um personagem muito
combativo e essa combatividade muito evidente em São Paulo. Então foi talvez um segundo estímulo que eu pensei não só na capacidade de fazer, mas ver um campo onde eu poderia agir como intelectual, como pessoa que pensa no meio, enfim, na disputa de entrar no campo cultural. Por que escultor? Talvez por causa dessa formação de arquiteto que me levou à ideia de projeto e, portanto, de construir coisas. E um segundo ponto que eu acho que é essa possibilidade de que você, ao fazer uma escultura, você está pondo uma coisa no mundo, ou seja, uma coisa concreta, que vai ocupar junto com um espaço que é o mesmo das pessoas, né? E isso tem ali enfim, para mim houve um significado muito grande. Não que o plano virtual da pintura ou do desenho não possa ter a mesma situação, mas no meu caso foi um estímulo muito grande verificar que eu estava invadindo um espaço que era do mundo, que era ter uma coisa entre coisas. Como surgem suas obras? Olha, são construções. Eu acho que começa por materiais que são escolhidos, são materiais muito triviais, comuns, de quem vive numa cidade encontra, tubos, chapas, enfim, coisas que são bastante habituais e que, através de uma ação muito visível, eles se vinculam, talvez através de um nó, às vezes através de materiais fluidos que se combinam, solidificando, por exemplo, a parafina ou o chumbo, se misturando a um couro ou então a um outro metal. Enfim, são procedimentos que vão se constituindo nesse fazer. Eu sempre acho que a ideia de que você está fazendo como se fosse uma poesia, um poema, em que você vai agregando palavras e com isso vai gerando sentidos. Ou seja, no processo de fazer é que o poema se constrói. Eu acho que é no processo de fazer que o meu trabalho se torna uma escultura. Rezende, por que suas obras não têm nome? Elas não têm nome, mas têm apelidos. E essa diferença é a principal razão delas não terem nome, porque não, enfim, um nome, um título, na realidade, ou coloca sentidos ou acrescenta sentidos, mas como eu espero sempre que a relação de efetivação do trabalho se dê por um contato direto entre o observador e aquilo que foi feito, qualquer nome seria uma intermediação que afastaria essa relação e pré-estabeleceria um sentido que talvez a peça exija que ela tenha por si mesma. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Independente disso, acho que há apelidos que as remetem a outras coisas que muitas vezes não são nomes atribuídos nem por mim, porque, enfim, surgem da peça. E aí eles se adequam ao processo, ou seja, é a peça que gera o apelido e não um nome que a nomeia antes dela ser. Qual é a sua obra mais emblemática? Eu acho que é os vagões que foram feitos no Arte Cidade, que eram 3 pares de vagões que estavam deteriorados e que ficaram montados na Radial Leste. Eram postos inclinados em relação ao chão, um par porque um equilibrava o outro, e essa amarração era feita por cabos de aço. Então, esse cabo era uma coisa muito desproporcional à tonelagem que ele aguentava, e isso gerava um desequilíbrio, uma tensão que fazia o trabalho. É emblemático porque exatamente ali estão todos os ingredientes que mais ou menos eu acho que qualquer dos outros trabalhos que eu faço ocorre da mesma maneira e talvez com a mesma ambição de que a relação assim se dê em relação ao espectador. No caso lá é uma via de grande, enfim, circulação e que se confirma para mim como emblemático porque ela, apesar da diluição da cidade, tem ali uma presença que ficou marcada, que é
aparece na memória de muitas vezes das pessoas se referindo ao meu trabalho, se referirem a ela. Quais foram suas grandes influências? Tudo que eu sei da história da arte, inclusive as más influências. Mas eu acho que, voltando aos apelidos, às vezes são inevitáveis associações que essas sim eu mesmo me surpreendi e adotei como apelido. Por exemplo, o Jacomete Sentado, por exemplo, o Fred Astaire, enfim. São referências que eu acho que vão surgindo e se agregando ao trabalho. E acho que é difícil você eleger alguma. É o que eu sei sobre arte, é a minha maior referência mesmo, influência. Rezende, desde o início da sua carreira, em meados da década de 60, você sempre teve um posicionamento crítico quanto ao sistema do mercado de arte. Inclusive, esse foi um dos pilares do grupo Rex. O seu posicionamento segue o mesmo? Olha, a Rex foi de fato uma posição contra o mercado antes do mercado existir, o que enfim, até retomando ao que já foi dito, é exatamente a provocação que o Wesley me colocou naquele momento ao participar dessa galeria. Mas eu acho que o que me chama a atenção e foi muito, enfim, interessante vir para essa conversa foi o que me esclareceu o próprio título do programa, que foi ao ar em TV aberta nos anos 80, que era Arte e Investimento. Acontece que, ouvindo essas pessoas, eu me dei conta que naquele momento a intenção seria, ao formular dessa maneira questões relativas e postas para artistas, enfim, jornalistas, principais jornais, enfim, todas as pessoas do sistema de arte que tiveram a chance de participar dessas conversas, de que ali estava tentando dizer que a arte era uma coisa concreta, uma concretude que naquele momento não se acreditava e se sentia necessária que ela tivesse. E passado esses não tantos anos e uma ampliação grande do mercado, hoje faz com que se formule arte como investimento. Então, essa diferença entre arte e investimento e arte como investimento age no sentido contrário. Sentidos contrários. Se era buscada uma concretude para a arte naquele primeiro momento, nesse segundo, em sendo valor, é uma abstração, portanto, há uma diluição do próprio trabalho. Então, isso aqui mais me, deu prazer de vir aqui conversar com você. Qual a importância do Instituto José Rezende? A importância está se construindo, né? Ele vem de uma reivindicação que o próprio trabalho coloca, de que você tenha uma possibilidade de tê-lo montado e corretamente disposto, para que o confronto entre ele e o espectador se dê de uma maneira efetiva. E o que está se construindo lá permitiu iniciar esse trabalho, que no decorrer agora próximo vai trazer com que eu tenha construído e tenha montado e posto os trabalhos todos que eu fiz num percurso muito grande do meu trabalho, e a esse contato ser viável. E a outra coisa que eu acho que o meu trabalho tem uma outra característica, de que cada peça é única. Então, o que ocorre é que um trabalho é muito diferente do outro. E acontece que essa conjunção de trabalhos expostos vai exatamente permitir que você tenha uma visualização do processo tal como ele se deu. E essa é as possibilidades que o Instituto tem enquanto lugar. Eu acho que também, além de um lugar, ele é uma ação que se fez necessária para o meu trabalho, mas que eu acho que é relativa à necessidade de formas diversas, naturalmente, para muitos outros artistas, mas é uma posição em relação à diluição que hoje se tem via todos os processos, que essa é exatamente a ampliação do mercado que eu me referia, ocorreu interferindo na estrutura de museus, interferindo enfim, nos salões, nas feiras, enfim, todo esse processo que é muito diluidor para quem quer buscar uma certa
integridade do conjunto do que foi produzido. Rezende, obrigado pela conversa. Obrigado eu, foi um prazer. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.